O período contemporâneo viu o surgimento de novos problemas, novos desafios, novas situações e novas questões, tanto para a filosofia política quanto para a ética. A gente vai destacar aqui o pensamento de dois autores que até hoje estão refletindo sobre vários desses problemas, seja no campo da ética, seja no campo da política, que são o Peter Singer e o Achille Mbembe. Com relação à ética, a gente vive, agora pós-século XX, início do século XXI, um contexto que foi formado por vários eventos históricos muito impactantes. Nós passamos por duas grandes guerras, a invenção e a utilização de bombas atômicas. O capitalismo avançou e criou e elaborou novas formas de funcionamento. A industrialização se disseminou por vários países do mundo. A sociedade de consumo está também cada vez se ampliando mais. O consumo está atingindo esferas da nossa vida que eram impensáveis no século XIX, século XVIII. A indústria do entretenimento cresceu. O século XX também viu a Guerra Fria, as ditaduras militares na América Latina, o surgimento da internet, as redes sociais, crises econômicas, a economia globalizada, vários avanços científicos inéditos. A gente vive hoje, então, numa diversidade de instituições sociais e cada uma delas tem comportamentos aceitáveis e inaceitáveis diferentes. Então, a ética passa a ser aplicada e ser pensada no contexto do emprego, das políticas governamentais, da imprensa, daquilo que se publica, do jornalismo, da educação escolar, não escolar, a medicina, tanto os tratamentos quanto as inovações tecnológicas, os medicamentos, a alimentação, se estende aos animais, ao meio ambiente. Então são vários temas, várias áreas em que a ética incide. Alguns autores vão dizer que a gente vive numa sociedade pós-moralista, porque as ações não são mais determinadas pelaquela noção de dever, porque a ética está esparramada, está espalhada por toda parte, os códigos de ética são abertos, são tornados públicos. Outros vão dizer que a gente vive um período de uma moralidade minimalista, no mínimo, mínima, e os valores vão mudando de acordo com o contexto, o que lembra um pouco o relativismo moral. E é a postura, por exemplo, de pensadores como o filósofo francês Gilles Lipovetsky. Ou tem outros pensadores que vão dizer que não, os problemas éticos continuam os mesmos, mas eles precisam ser tratados de um jeito novo, como o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Tecnologia, redes sociais, relacionamentos afetivos, tudo isso está implicado no que a ética pode investigar, e então os problemas éticos se multiplicaram. Um autor que a gente pode destacar é o Peter Singer, que é um filósofo australiano, ele é professor nos Estados Unidos e autor, entre outras obras, dos livros Libertação Animal, de 1975, e Ética Prática, de 1979. Ele atua principalmente na área da ética prática, e a abordagem utilizada pelo Peter Singer é a abordagem utilitarista. O que é o utilitarismo? O utilitarismo começou com um pensador britânico, Jeremy Bentham, e uma das principais características da ética utilitarista é avaliar, analisar o valor da ação ética de acordo com as consequências, aquilo que vai resultar. Então, o valor moral de uma ação é medido pelas consequências dessa ação. Seria possível fazer um cálculo, que Bentham diria, um cálculo de felicidade, somando a dor e o prazer que resulta das ações para chegar numa equação que vai me dizer se aquela ação vale a pena fazer ou não. Quase como uma expressão matemática de grau de felicidade. Para o Bentham, todas as fontes de prazer teriam o mesmo valor, então por isso que essa matemática não seria muito complicada. Então, se alimentar uma boa refeição ou ler poesia, para ele teria a mesma validade, o que também resulta na ideia de que todos os seres humanos são iguais, fundamentalmente,
e a felicidade é acessível a todo mundo. Nesse cálculo do benefício, né, e do malefício das ações, Bentham dizia que cada um conta como um e ninguém como mais de um. Então, todos os interesses têm que ter o mesmo peso do nosso interesse. Posteriormente, outro pensador utilitarista, o John Stuart Mill, vai desenvolver algumas ideias do Bentham no seu livro Utilitarismo. Com relação ao Peter Singer, né, ele vai aplicar isso em várias áreas. A gente vai destacar especialmente a área ambiental e os direitos dos animais. Então, o Peter Singer vai dizer que não interessa se a dor é minha, de outra pessoa ou de um animal, né? Os padrões éticos eles têm que ser justificados com base na compatibilidade do meu interesse com princípios éticos mais gerais. Então, a ética tem que respeitar um princípio básico de igualdade e tem que considerar todos os interesses envolvidos de uma maneira mais igual possível. Então, a ética precisa exigir a universalidade e a imparcialidade dos juízos. Os juízos éticos, então, eles têm que ir além dos meus interesses, além das minhas preferências pessoais. Todos os interesses têm que ter o mesmo peso. E as decisões éticas, além disso, têm que levar em conta, assim, né, como aquelas opções, né, de ação vão afetar todo mundo. Então, ao analisar as alternativas, é preciso pensar em como todas as pessoas vão ser afetadas por aquela ação. No caso do meio ambiente, né, na sua obra Ética Prática, o Peter Singer vai aplicar essa moralidade, essa ética utilitarista em várias áreas. O tratamento das minorias étnicas, né, igualdade para as mulheres, o uso dos animais tanto em pesquisa quanto para a nossa alimentação, preservação do meio ambiente, temas delicados como aborto, eutanásia e questões até que passam pelo lado da economia, né? Se os ricos têm obrigação moral ou não de auxiliar os mais pobres, etc. Com relação ao meio ambiente, o que a gente tem, né, o Peter Singer vai destacar isso, é que a tradição no Ocidente, que remonta a Aristóteles, a Bíblia, aos filósofos medievais, é a tradição que diz que a natureza ela é subalterna, ela é subjugada pelo ser humano, é um direito do ser humano fazer isso, e não haveria jeito do ser humano pecar contra a natureza. E só o ser humano é que tem valor moral. Então, a ação do ser humano para com a natureza não deve ser objeto de análise e nem de reflexão ética ou moral. Essa ética, que acaba sendo, né, completamente centrada no ser humano, ela só é boa para a natureza quando a preservação da natureza bate com os interesses dessa visão, né, dos interesses éticos, estéticos ou biológicos que essa visão abarca, e os benefícios dela, então, não vão ultrapassar 2, 3 gerações futuras, né? É tudo muito a curto, médio prazo. O Singer, então, ele critica essa visão, ele vai dizer que todas as vidas têm valor intrínseco, não só a vida humana. É preciso levar em conta todos os seres sencientes. Ser senciente é o ser que é capaz de ter percepções conscientes. E aí o Peter Singer vai continuar, né, refletindo e pensando, mas tá, e as criaturas que não são sencientes, as criaturas que não têm percepções conscientes, será que elas entram? E aí existe uma abordagem chamada ecologia profunda que vai defender que a biosfera tem que ser preservada integralmente, que as espécies, os sistemas ecológicos, sejam animados ou inanimados, tudo isso tem valor, tudo tem direito de existir. Aí o Singer vai perguntar, se todas as coisas vivas e mesmo as não vivas são todas parte de um sistema, de um todo que está todo interligado, como é que isso vai me ajudar a estabelecer que todo mundo tem o mesmo valor intrínseco? E aí uma resposta possível é a ideia de que todas as coisas vivas têm um papel no ecossistema. E aí o Singer vai perguntar, tá, mas e qual que é o papel do indivíduo? Qual é o papel do indivíduo diante dessa sobrevivência do ecossistema? O fato todos os organismos serem parte de um todo interrelacionado, né, como essa ecologia profunda propõe, não indica que todo mundo tenha um valor intrínseco e menos ainda que todos tenham um valor equivalente. Todo mundo faz parte daquele conjunto, mas isso não significa dizer que tudo tem o mesmo valor. E aí por isso que o Singer vai dizer que a ética da ecologia profunda não oferece uma resposta
adequada, uma resposta pertinente à pergunta sobre o valor das vidas individuais dos seres vivos, de cada um, né, de cada ser. Então, o Peter Singer vai propor que é preciso demarcar uma fronteira, demarcar uma linha ali, fazer uma distinção entre seres sencientes e não sencientes, para que seja possível, então, avaliar quais interesses são moralmente significativos e quais interesses não são moralmente significativos. E aí, Peter Singer vem com uma proposta diferente de uma outra, né, uma nova ética ambiental. Ele vai dizer que atualmente a gente está enfrentando ameaças à sobrevivência da humanidade e do próprio planeta que a gente não tinha contato com elas até poucos séculos. Né? O crescimento demográfico desenfreado, o esgotamento, a destruição dos recursos naturais, a destruição do meio ambiente. E não existe ainda uma ética que nos ajude a enfrentar esse problema. E é um problema muito urgente, não dá para esperar o desenvolvimento de um sistema ético que é sempre muito demorado, é preciso acelerar, correr com isso. É preciso, então, uma ética que leve em conta os interesses de todos os seres sencientes, inclusive as gerações futuras, que nem estão aqui ainda. Uma ética que vai incluir uma estética de apreciação dos lugares naturais que ainda não foram tocados pelo ser humano, que defenda a conquista da satisfação, né, das pessoas e realização para além dos bens materiais, do consumo, que seja mais focada nas relações afetivas, nas relações interpessoais, na reutilização, na reciclagem, na frugalidade, né, na simplicidade da vida material, um consumo energético, uma produção mais responsáveis por parte da indústria, um entretenimento que não prejudique o meio ambiente. Então, Singer com isso vai se posicionar contra esse crescimento demográfico desenfreado, consumismo, desperdício, e vai defender que a economia tem que levar em conta o impacto ambiental da produção e do consumo. Né? Citando o Peter Singer, tal ética consideraria cada ação prejudicial ao meio ambiente eticamente duvidosa e francamente errada toda e qualquer ação que fosse desnecessariamente prejudicial. Com relação aos animais, a reflexão do Peter Singer segue o mesmo padrão, o mesmo rumo. Né? Ele vai dizer que não existe justificativa racional para excluir os interesses dos outros animais nas nossas preocupações éticas. Só tem uma justificativa e ela não é racional. É o especismo, é fazer uma discriminação baseada na espécie. Mas no final das contas, a dor é dor, independente de ser de um animal senciente ou do ser humano. O que a gente tem em comum com os animais, né, a consciência, a sensibilidade, para o Singer, é o suficiente para incluir os animais como interessados nas ações morais humanas. Os interesses dos animais, então, devem contar para a análise das consequências das nossas ações. O sofrimento dos animais só seria aceitável em situações muito excepcionais, quando não é possível outra forma de extrair benefício daquilo e o benefício também extraído seria aplicável a um grande número de pessoas. O Singer, então, propõe uma ética utilitarista aplicada aos demais seres sencientes também. O princípio da igualdade, ele vai reforçar, não significa tratar todo mundo do mesmo jeito. A proposta é ter igual consideração. O que significa isso? Um tratamento diferente, direitos diferentes, mas igual proteção, igual respeito aos diferentes interesses dos seres sencientes. Igual consideração, então, significa dar para cada ser, né, possibilitar que cada ser tenha aquilo que é necessário para ele viver bem. Já no âmbito da política, dentro de todo aquele contexto, né, sobre o qual a gente já falou, das transformações do século XX, das guerras, da Guerra Fria, da globalização da economia, da internet, etc., etc., a política contemporânea lida também com diversos desafios que se apresentam de uma forma diferente do que foi vivido no passado. Né? Então, as relações entre países, os conflitos étnicos e religiosos dentro das próprias nações, essa economia global que envolve uma competição nunca vista antes entre nações, os direitos das minorias, daqueles grupos que são marginalizados,
essa disputa, esse conflito, né, entre economia, crescimento econômico e preservação da ecologia. Então, são vários novos temas que surgem para o pensamento político contemporâneo dar conta. E aí a gente vai destacar um desses pensadores atuais que tenta refletir sobre alguns, né, desses problemas, que é o camaronês Achille Mbembe, que é filósofo, teórico político, historiador, intelectual e professor universitário. Ele é autor, entre outras obras, dos livros Necropolítica, de 2011, Crítica da Razão Negra, de 2013 e Políticas da Inimizade, de 2016. Ele investiga principalmente a história africana e temas como o pós-colonialismo dentro das ciências sociais e políticas. Das principais referências, né, dos principais pontos de partida para o Mbembe nas suas reflexões é o conceito de biopoder, que foi cunhado pelo Michel Foucault, um filósofo teórico social e professor francês, que definia o biopoder como uma forma de governo, uma forma de governar a vida, que começa ali no século XVII, quando começam a surgir instituições especializadas nisso, né, os hospitais, a preocupação com a saúde pública, com o controle de natalidade, com o fornecimento, né, a garantia de habitação para a população, as preocupações com relação à migração, né, tanto dentro das nações como de um país para o outro, preocupações de saneamento, saúde de modo geral. O biopoder teria dois eixos, né? Um dos eixos seria a disciplina, que está preocupada com o governo dos corpos individuais, né? Uma noção de adestramento dos corpos, e um outro eixo que é a biopolítica, o governo da população. Então, uma aplicação geral, uma regulação populacional. O objetivo dos dois eixos, né, o objetivo da biopolítica é criar corpos que sejam economicamente ativos, né, produtivos, e politicamente dóceis, né, que respeitem e que obedeçam aos poderes políticos. Antes do biopoder se estabelecer, o poder era exercido principalmente sobre a morte do governado. Então, aquela noção de que o soberano tinha direito de dispor da vida do súdito, né, de matar o súdito quando ele aprovesse. Agora, com a noção de biopoder, esse poder político é exercitado dentro da esfera da vida mesmo, né? Causar, gerir a vida da pessoa, decidir sobre, inclusive, a reprodução, etc., a saúde das pessoas. Segundo Mbembe, o conceito de biopoder do Foucault já não é mais suficiente para explicar as formas contemporâneas de dominação, de subjugação dos corpos, das pessoas, das populações. O Mbembe, então, acrescenta o conceito de necropolítica, um poder que cria zonas de morte, locais, situações, pessoas, em que a morte se torna o exercício supremo de dominação, pessoas que são mortas por ação dos seus governantes. A necropolítica, então, seria para o Mbembe mais do que o direito de matar, mas também o direito de expor as pessoas não só à morte física, mas à morte civil e social, que significa o quê? Perder poder sobre os próprios corpos, perder os direitos civis, perder até o estatuto de ser humano. É o direito do governante de escravizar e de impetrar outros tipos de violências políticas. E que essa necropolítica vai se expressar principalmente dentro da noção de um poder, né, de práticas de um poder que pode fazer, ou que bem entender, né, pode dispor, especialmente sobre tipos desviantes, né, tipos considerados inúteis, tipos considerados não humanos. E com isso serve para justificar a morte desses corpos que estão fora da norma. Alguns exemplos que o Mbembe traz são o apartheid da África do Sul, em que você tem, como na imagem, aí, bebedouros para brancos, bebedouros para pessoas negras, e né, tem diferenciações políticas, diferenciações de uso dos espaços públicos. E outro exemplo também é a escravidão moderna, a escravidão que, mesmo né, muito tempo após a abolição oficial da escravatura, ainda acontece, ou com trabalhos literalmente trabalhos escravos, ou trabalhos que são praticamente escravidão. Então, são exemplos da necropolítica existindo
no nosso período contemporâneo. E aí isso quando a gente fala desse direito do soberano de dispor sobre a vida e a morte de certos grupos, de justificar a atuação como, né, uma força de morte, de destruição, de exceção de certos grupos, a necropolítica está muito amarrada, está muito vinculada ao racismo, né? Raça e racismo se tornam, segundo Mbembe, marcadores sociais, né? Categorias que criam hierarquias superiores, inferiores, uma marcação política que é disfarçada de discurso biológico. Ela é justificada biologicamente, né? Dizer que uma raça é assim, outra raça é assado, acaba justificando essa ação de dominação e de extermínio no campo da política. E isso vem de uma vontade de poder, né, entre aspas, que permitiu a uma narrativa dos colonizadores de constituir os corpos das pessoas e constituir o jeito que esses corpos poderiam se relacionar, né? Pensando aí nas práticas de colonização, da maneira como a Europa lidou tanto com a África quanto com as Américas, né? E a base dessa narrativa colonizadora é uma oposição entre sujeito e o outro, né? Então o sujeito é o europeu, é o branco, e o outro é todos aqueles que não são aquelas que não são europeus, né? Os indígenas, os negros, etc. E esse projeto de poder ele foi viabilizado pelo fato da narrativa ser unilateral, né? Só tem uma voz, só tem um lado nessa história. E é fundada numa história que vai caracterizar o outro como menos capaz, como impotente, como mais próximo dos animais, tendo uma natureza inferior. E aí você cria essas relações de hierarquização em que uns podem dominar os outros e há justificativas tanto biológicas e, no fundo, depois políticas para isso. Toda reafirmação de estereótipo racista vai impor, então, para o Mbembe os lugares que são destinados, por exemplo, aos negros e às negras. Numa ilustração, né, a vida dos escravos era, e né, no caso da escravidão contemporânea ainda é, completamente determinada pelos interesses dos senhores de escravos. Eles é que definiam o valor daquela vida, o que podia ser feito ou não com aquele tempo de vida. A humanidade dos escravos era diluída, né, dissolvida numa relação de mercadoria. Né? Os escravos pertenciam, eram objetos, eram posses dos senhores de escravo. Mas essa relação de poder, a necropolítica, as narrativas colonizadoras, o racismo, né, e essas relações de poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas, é algo que tudo isso permanece vivo até hoje. E a crítica do Mbembe é uma proposta justamente de superar, de repensar e rever e abandonar essa maneira de fazer política, essa maneira de tratar corpos e pessoas.